Olá, pessoal! Eu sou a professora Lázara Alzira de Freitas e nós vamos falar hoje sobre as ditaduras chinesa e cubana. Então, nós temos aí uma expectativa de aprendizagem. Você deverá identificar as diferenças de movimentos revolucionários socialistas, Rússia, China e Cuba. Então, vamos lá, observando essa nossa expectativa de aprendizagem, nós veremos que a Revolução Russa de 1917, ambientada no catastrófico contexto da Primeira Guerra Mundial, deu origem à primeira grande experiência socialista da nossa história, embora possamos entender a Comuna de Paris de 1871 como um movimento pioneiro na ascensão de um governo de caráter comunista. Não esqueça deste detalhe. Seria somente em outubro de 1917, com a chegada do poder dos bolcheviques russos, que teríamos a instauração de um projeto socialista sólido e duradouro. Então, vejamos, com a formação da União da República Socialista Soviética, sob a liderança de Lenin, em 1922, o mundo passou a contar com uma poderosa potência comunista que viria a rivalizar com as grandes nações capitalistas. Tal enfrentamento fundamentaria as relações internacionais desenvolvidas a partir de então, notadamente ao fim da Segunda Guerra Mundial, com o estabelecimento de uma ordem bipolar protagonizada pelos Estados Unidos, pela União Soviética e também pela Guerra Fria. E este assunto é muito denso, como vocês poderão perceber, mas para deixá-lo um pouquinho mais tranquilo, nós podemos também ouvir uma musiquinha mostrando que as nossas revoluções são sempre protagonizadas pela juventude. A minha vida estava sem sentido, eu precisava de uma revolução. O que eu não tinha percebido é que o espectro rodava o meu coração. Depois que eu te vi, pensei que nada mais valia. Ter você é a minha alienação. Minha gatinha comunista, eu preciso te dizer que eu acho. Ok? Então, vocês poderão ouvi-la na íntegra mais tarde, gatinhas comunistas e gatinhos também. Fica aí para vocês o link para quem quiser ouvir na íntegra esta e várias outras músicas que falam sobre revolução, ok? Bom, então, um pouco sobre os chineses. Atualmente, quando falamos dos chineses, lembramos de uma grande extensão territorial ocupada por uma população gigantesca. Contudo, essa compreensão da China esquece dos milhares de anos que integram a sua história. Os mais antigos documentos que falam deste povo possuem mais de 4.000 anos de idade, atestando a condição de uma das mais antigas civilizações do mundo. Aí vocês podem perceber a imagem, né, da muralha da China, tá? Então foi justamente neste conturbado cenário que dois outros países romperam com as estruturas capitalistas e, através de movimentos revolucionários, adotaram o socialismo como regime de governo. A China, em 1949, foi palco da revolução liderada por Mao Tse-tung, e Cuba, cuja insurreição fora conduzida por Fidel Castro e
Ernesto Che Guevara 10 anos depois, ok? Então, vejamos, por longa data, os chineses eles formaram uma sociedade patriarcal sustentada pelo desenvolvimento da economia agrícola, liderada por imperadores. O desenvolvimento material desta época é reconhecido nas técnicas de fabricação da seda, no invento de instrumentos que facilitavam a agricultura e o domínio de metais que aprimoravam os armamentos empregados pelo exército. Os mais extensos períodos da história chinesa compreende o século V ao século XIX, quando observamos um imenso império centralizado organizando a vida desta grande civilização. Até o século XV, os chineses ocuparam posições destacadas na produção intelectual e tecnológica. Eles foram os inventores da pólvora, do compasso, das primeiras prensas e também da medicina. Então, por volta do século XVIII, mais ou menos, a situação econômica dos camponeses haviam começado a debilitar-se. Os recursos financeiros do governo estavam seriamente reduzidos devido ao custo da expansão externa e à corrupção. Os manchus aceitaram com reservas as relações comerciais com o Ocidente e, em torno de 1800, o mercado do ópio, introduzido pelos britânicos a partir da Índia, havia se desenvolvido muito rapidamente. A China, no começo do século XX, era uma nação governada por uma monarquia e seu território havia sido invadido por uma série de potências estrangeiras durante o processo neocolonialista. A presença estrangeira na China motivou o crescimento de movimentos nacionalistas e, desde o século XIX, atuavam no país promovendo revoltas. Com a virada do século, o nacionalismo chinês cresceu e, a partir da Revolução de 1911, ou Revolução Xinhai, a dinastia Manchu foi destituída do poder, o que colocou fim à monarquia chinesa. Então, vejamos aí, durante esta primeira década, o século XX, os revolucionários atraíram estudantes, comerciantes e grupos nacionalistas pouco satisfeitos com o governo manchu. Estourou uma rebelião em Hangzhou, que se estendeu depois outras províncias, enquanto Sun Yat-sen assumia a liderança da revolta. Os exércitos manchus foram reorganizados pelo general Yang Shenkai, que negociou os dirigentes rebeldes sua designação como presidente de um novo governo republicano. Em 1912, uma Assembleia Revolucionária elegeu Yang primeiro presidente da República da China. E aí, com isso, nós teremos os chineses desiludidos, tá? Diante do cínico interesse dos poderes imperialistas ocidentais. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo de Kuomintang sofreu importante enfraquecimento militar e financeiro, enquanto os comunistas haviam ocupado grande parte do norte da China e se haviam infiltrado em muitas regiões rurais. Em 1945, eclodiu a luta entre os comunistas e as tropas de Kuomintang pelo controle da Manchúria.
Em 1947, o Exército de Liberação Popular Comunista derrotou os nacionalistas na Manchúria e, em 1949, a resistência desmoronou. Com isso, a Revolução Chinesa de 49, ela constituiu basicamente no processo revolucionário que foi responsável por consolidar a ascensão dos comunistas ao poder da China. Os comunistas da China eram liderados por Mao Tse-tung e, após anos de guerra civil contra o Partido Nacionalista, conseguiram tomar o poder e iniciar as mudanças que transformaram a China em uma nação comunista. Então, vejamos, a política básica do regime comunista foi transformar a China em uma sociedade socialista. A primeira ação de governo foi reconstruir a economia, reforçando a coletivização agrícola. Neste período também esteve diretamente relacionado com o fortalecimento do operariado chinês. E aí, com isso, a Revolução Cubana foi um processo revolucionário responsável pela derrubada do poder ditatorial imposto por Fulgêncio Batista, que resultou na tomada de poder da guerrilha. Aqui já falamos um pouquinho da nossa ditadura cubana, tá? Então, a Revolução Cubana, ela foi um processo revolucionário responsável pela derrubada do governo ditatorial imposto por Fulgêncio Batista, que resultou na tomada de poder da guerrilha liderada por Fidel Castro no ano de 1959. Apesar de, a princípio, não se basear em uma ideologia socialista, o movimento cubano acabou se alinhado ao comunismo soviético. Cuba tornou-se independente em 1898 e, a partir do apoio dos Estados Unidos contra a Espanha, e desde então tornou-se uma espécie de quintal dos Estados Unidos, onde inúmeros negócios norte-americanos se desenvolviam com lucros altíssimos, às custas da exploração da economia cubana. Então, vocês percebem aí que não houve nem um pouco de satisfação desse povo cubano, né? Ali nós temos a imagem de 60 anos de Revolução Cubana. Então, a partir do golpe, Fulgêncio Batista instituiu uma forte ditadura militar, com forte repressão da imprensa e de qualquer movimento político de oposição, e com ela se iniciou a luta de Fidel Castro e seus partidários. Podemos afirmar, portanto, que o movimento liderado por Fidel é, ao mesmo tempo, uma luta contra a ditadura de Fulgêncio Batista e também uma luta nacionalista contra as intervenções norte-americanas nos assuntos cubanos, tanto em questões políticas quanto em questões econômicas, ok? Em janeiro de 1961, os Estados Unidos eles rompem relações diplomáticas com Cuba e, em abril do mesmo ano, um ataque contra-revolucionário que contava com o apoio da CIA foi realizado contra o governo de Fidel, na invasão da Baía dos Porcos. As tropas de Fidel Castro conseguiram neutralizar o ataque, porém Fidel alinhou Cuba à União Soviética, declarando Cuba como uma nação socialista. E aí nós temos também, 10 anos mais tarde, a imagem de Ernesto Guevara, que nasceu em 14 de junho de 1928, em Rosário, na Argentina. Ele era filho de Ernesto Guevara, Guevara Lins e Célia de Serra. Vários acontecimentos pessoais o levaram a mudar-se para Buenos Aires.
O período universitário foi grande, de grandes descobertas para Guevara, e ele fazia o curso de medicina, conciliava seu tempo com alguns trabalhos e também devorava livros. Entre eles, claro, não podia deixar de ser leituras sobre Lenin e Marx. Bom, então, não se faz guerra, não se faz revolução sem boas leituras, tá? Principalmente daqueles que mais entendem sobre essas questões. Então, Guevara ele transformou-se em um revolucionário de maneira gradual. Ninguém se torna um grande revolucionário de uma hora para outra. Então, conforme as suas leituras, conforme a sua consciência, né? Conforme a sua conscientização, tá? Os seus interesses pelas leituras. Então, ele lia autores como Marx, Lenin, na sua juventude. E aí, as experiências progressistas que presenciou na Bolívia, em Guatemala, e a pobreza da população, precedida das suas viagens, fizeram-no aderir à luta revolucionária. Che tinha tido muito contato com cubanos que faziam parte do movimento de 26 de julho, que lutava contra a ditadura de Fulgêncio Batista. Foi desse contato com cubanos que Che Guevara recebeu o Che como apelido. Ele acreditava-se que trata-se de um coloquialismo para companheiro. Então, tá aí, Che. E aí, vejamos as ditaduras, né? Essas ditaduras nós vamos encerrar, ditadura chinesa e cubana, nós vamos encerrar agradecendo a sua companhia e deixando mais um pouquinho de Confúcio, como disse, transportai um punhado de terra para todos os dias e fareis uma montanha. Portanto, meu amigo, minha amiga, coragem, um passo de cada vez e chegará ao futuro brilhante. Acredite, ok? Boa leitura para vocês e até mais!